Shalom, queridos. Aqui quem vos fala é a pastora Rebeca Onofre Dias, levando a palavra ao teu coração. Está preparado para ouvir Deus falar com você mais uma vez nesse dia chamado hoje? Então abra os seus ouvidos, abra a porta do teu coração e receba o Espírito de Deus na sua vida, através da palavra do Senhor sendo ministrado para você. A palavra do Senhor aqui no livro de Jó, capítulo 38, que diz assim, a partir do verso 1. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó: quem é esse que questiona minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Prepare-se como um guerreiro, pois lhe farei algumas perguntas e você me responderá. Até aqui. Queridos, você que parou agora para ouvir essa mensagem, eu sinceramente não sei como você se encontra nesse momento. Não sei como é que está o teu coração, o nível das tuas emoções. Não sei te dizer. Mas o Espírito de Deus, Ele sabe, porque Ele te conhece. Ele sonda cada um de nós. E Deus é um Deus que quando Ele nos dá algo para entregar para o seu povo, eu digo da palavra, Ele sabe a necessidade que o seu povo tem. Então quando Deus me dá uma palavra, eu tenho certeza que tem gente aqui ouvindo, eu tenho certeza que tem gente aqui precisando desta palavra. Porque eu sou apenas um instrumento da parte de Deus, mas é Deus que conhece os corações. E a palavra que o Senhor me traz hoje é uma palavra para que você possa compreender que tem coisas no mundo espiritual, que está longe do nosso entendimento. E nós precisamos ter o cuidado para de repente não estar pecando contra Deus. Nós sabemos que a história de Jó é uma história de superação, é uma história de recomeço, é uma história que Deus o honra pela sua fidelidade, é uma história de literalmente vitória em cima das guerras que ele teve que travar. No capítulo 1, o texto vai dizer que Jó era um homem íntegro, um homem correto, um homem que temia Deus e acima de tudo se afastava do mal. E por causa disso, chamou a atenção do maligno. E o maligno, em uma ocasião que estava tendo uma reunião onde os anjos foram, os santos, falar com Deus, e ali estava Satanás entre os santos de Deus, e pediu a Jó, e começou a falar com Deus que Jó só era daquela forma porque Deus havia protegido de maneira tal, que Deus havia cercado eles com bens e riquezas, e que ele só servia a Deus porque Deus o abençoava em tudo que ele fazia. Satanás é miserável. O inimigo, ele não suporta ver Deus abençoando os seus filhos. Ele não suporta ver a verdadeira adoração que seus filhos o honram. E pois bem, como a história vai nos dizer, Deus permite, então vai lá, prova Jó. Só não toque na sua saúde, só não toque na sua vida. Até na saúde o inimigo tocou, mas não tire a sua vida, não toque na sua vida. E ligeiramente o inimigo foi fazer aquilo que já estava no seu coração. E perceba como isso você pode ter entendimento, como Jó poderia ter entendimento que algo no mundo espiritual estava acontecendo contra a sua vida. E nós vemos o que foi a vida de Jó. Jó perdeu tudo. Perdeu seus bens, perdeu as suas riquezas de uma forma geral, perdeu seus filhos. Jó perdeu a sua saúde, não perdeu a vida,
mas perdeu a sua saúde. Mas algo que Satanás queria muito que Jó perdesse era a sua fé. E apesar de tudo, no capítulo 3, você vai ver o primeiro questionamento de Jó. Jó começa a questionar, Jó começa a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Jó começa a se sentir o trapo dos trapos. Mas uma coisa que nós sabemos que Jó em nenhum momento blasfemou contra o Senhor. Em nenhum momento ele atribuiu as suas dores a Deus. Isso é muito importante, porque muitas das vezes no mundo espiritual está acontecendo coisas que nós não temos compreensão o porquê está acontecendo e por isso nós estamos sendo o alvo no momento. Nós precisamos nos calar. Precisamos confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Deus, Ele estava no controle de tudo. Ele jamais ia deixar o inimigo fazer o que ele quisesse, não, porque o inimigo não tem essa autonomia. A partir do momento que nós nos entregamos na vida, as nossas vidas na mão de Deus, Satanás não pode nos tocar sem a permissão de Deus, se não for um propósito da parte de Deus. Mas Jó não tinha essa compreensão. E Jó começa a questionar, Jó começa a murmurar sobre si mesmo, sobre o dia que ele nasceu, sobre as coisas que estavam acontecendo, mas em nenhum momento você vê Jó blasfemando ou contra Deus. Então Jó, no capítulo 38 que nós estamos aqui fazendo menção, o Senhor agora se apresenta a Deus e o Senhor se apresenta a Jó e fala com Jó. Só que Deus agora vai se mostrar para Jó, convencendo Jó da sua ignorância. Por que ignorância? Porque ele não sabia do que estava acontecendo. O que estava acontecendo era muito mais além do que Jó podia imaginar. Então o Senhor começa a desafiar Jó. Você percebe que Deus, ele se apresenta para Jó em meio a um redemoinho. Que interessante isso daqui. Por quê? Porque Jó estava inquieto. Falava a homens que não o compreendiam e buscava a Deus. Jó, a alma de Jó estava inquieto. Jó estava buscando conselhos para homens que não tinha também nenhum tipo de experiência com Deus. Não conhecia Deus na sua totalidade. Ele queria sim que Deus o respondesse o porquê ele estava passando aquilo. Ele buscava em Deus, reivindicando a sua justiça, porque ele sabia que Deus era justo. Porque ele era íntegro, Jó era correto. Jó temia Deus, ele sabia que Deus era justo. Queridos, às vezes Jó era tomado pela tristeza. Às vezes Jó também era tomado pelas incertezas, pela mágoa. Por isso, para Deus fazer se ouvir, manifestou-se em um redemoinho. Sabe o que eu aprendo aqui? É que muitas das vezes, nossas razões, inquietações, nossas lamentações e murmurações não nos deixam ouvir, nem muito menos compreender o que Deus tem para nós. Porque nós ficamos agitados e Deus vendo a nossa inquietação, Deus vendo a nossa agitação, para que nós venhamos a compreender o agir espiritual e o propósito de Deus. Precisamos de algo que nos desperte, algo que chame a atenção. Foi isso que Deus fez com Jó. Deus se manifestou através de um redemoinho, porque Jó precisava ter um impacto. Jó precisava parar com aquelas inquietações, aquelas tristezas, mágoas, incertezas que ele estava ali no momento da sua dor passando. Oh, aleluia. E muitas das vezes você que está me ouvindo, você está assim, com a sua alma inquieta, com suas lamentações, com suas murmurações, sem saber
que o que está acontecendo no mundo espiritual vai além do que você imagina, que tudo há um propósito. Se você tem sido temente a Deus, se você tem sido justo diante das coisas para com Deus, se você tem vivido uma vida, aleluia, íntegra, diante de Deus, se afastando do mal, e mesmo assim coisas estão acontecendo que está te fazendo chorar, sofrer, perder, se lamentar, creia que Deus tem um propósito para todas as coisas. Seja pronto para ouvir e tardio em falar. Ele sempre vai ter uma resposta. Deus sempre vai ter uma resposta. Se você crê em Deus, você precisa atentar para a sua voz. Deus está falando hoje com você, aquieta-te. Quando a gente vê o verso 2 e o verso 3, Deus falando, se prepare, Jó, porque agora eu vou fazer umas perguntas para você e eu quero saber se você vai ter condição de me responder. Ou seja, ô Jó, eu sei o que eu estou fazendo. Nada está fora do meu controle, mas se tu puder me responder essas coisas aqui, aí sim as coisas mudam, a história muda. E Deus começa a fazer perguntas difíceis para Jó compreender. Deus responde a Jó, mostrando que há uma imensa distância entre o Criador e a criatura. Quando se fala no tocante aqui, né, da sabedoria e do entendimento. O homem como criatura não pode entender a sabedoria de Deus. Eu não posso entender a sabedoria de Deus. Você não tem condição de entender os mistérios das suas leis. Por isso que Jó, Deus fala daquele jeito, para que ele pudesse entender que Deus é Deus e o homem é homem. Mas o homem espiritual está próximo do Criador. Você precisa ser espiritual, acreditar que Deus está com você, que por mais que você não esteja compreendendo o que você está passando, você precisa crer que Deus é superior e que Ele, no tocante da sua sabedoria, Ele sabe o que está fazendo ao nosso favor. Há uma imensa distância entre Deus e nós na questão dos conhecimentos, dos mistérios de Deus. Nós não podemos tentar imaginar como pode ser, porque isso não vai, né? Isso vai além da nossa imaginação, isso vai além daquilo que nós podemos ir. Então creia no Senhor que Ele está no controle. Satanás não tem poder de querer bagunçar a sua vida e fazer o que ele acha que tem que fazer. Não abra tua boca para blasfemar contra Deus, para dizer que Deus te esqueceu, ou porque Deus está permitindo essa situação. Querido, seja um homem espiritual nesse dia chamado hoje, seja uma mulher espiritual, em nome de Jesus, se aproxime do Criador, que você vai ter as respostas que você precisa. Assim como no final de tudo, Jó compreendeu o que ele passou e o que Deus estava fazendo. Então, no final você vai ter compreensão. Porque se ele te falar no meio do processo, você não vai entender devido à sua inquietação. Então Deus muitas das vezes vai se manifestar para você através do redemoinho, de coisas mais fortes, literalmente, de coisas que chamem a sua atenção para você entender que Deus é Deus e o homem é homem. Fecha teus olhos, quero orar por você. Pai amado, Pai querido, nosso Pai, Senhor. Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, aquieta o coração dos teus filhos nesse dia de hoje. Se alguém está passando por algum processo, na tua permissão, pela tua permissão, que eles possam entender, meu Pai, que o Senhor não faz nada à toa. O diabo não pode entrar em nossas vidas e nos saquear, nos roubar, destruindo as nossas coisas, a não ser que o Senhor permita. Fora isso, ele não tem esse poder. Então que o teu povo possa crer mais em ti, confiar nos teus desígnios, nos teus propósitos e sempre glorificando o teu nome, para que no final consiga vencer e cantar o hino da vitória. Essa é a minha oração nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Em prol desses que estão passando por essas provas, Pai. Que se estão sendo provados, que eles possam ser aprovados por ti e teu nome ser glorificado. Deus os abençoe. Fique com Deus.